Olá a todos, hoje vamos ver, dentro daqueles 100 poetas e escritores rio-grandenses, mais uma figura, é o 10º, é o poeta Mário Quintana, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores, sem sombra de dúvida, né, um dos maiores poetas da nossa terra, Rio Grande do Sul, e a sua poesia é bem simples, qualquer pessoa adulta ou até mesmo criança é capaz de entender os seus poemas, seus versos, as suas metáforas, as suas rimas e os aforismos, aquelas tiradas que ele tem, né? E porque ele fala diretamente à alma, ao sentimento, ao coração das pessoas, com as suas ironias que tocam a sensibilidade do ouvinte, do leitor. E ele é um poeta das coisas simples. Então o Mário Quintana, ele é bastante conhecido, né? É esse senhorzinho que está ali, né? Sempre com a bengalinha e o cigarrinho aceso, né? Só que ele já é falecido, claro. Aqui nós temos a primeira obra que ele escreveu há mais de 80 anos, em 1940 mais ou menos, foi publicado, A Rua dos Cataventos. É uma das principais obras dele. Tem vários livros, deixei alguns aqui. Muitos livros eu tenho as pessoas que têm uma biblioteca em casa, um estante, geralmente têm um ou dois livros dele, mas é suficiente para entender a grandeza da poesia dele, né? Como ele toca a sensibilidade das pessoas com as suas poesias. Então, como eu disse, ele é uma pessoa muito famosa. Ele tem esse aforismo aí que diz assim que a poesia, é uma definição dele, poesia é uma maneira de falar sozinho. Ele diz, as tiradas dele, né, era muito bem humorado. Né? Então, o Quintana, ele nasceu em Alegrete, em 30 de julho de 1906 e faleceu em Porto Alegre em 5 de maio de 1994. Ele tinha 88 anos. E a escola dele, da poesia, é a tradição, né? A Magnus Opus são duas obras que eu vou mostrar para vocês depois. Rua dos Cataventos, que está ali, que foi uma das primeiras obras dele, e o Batalhão das Letras. São obras importantes. E tem outras que depois eu vou mostrar para vocês. Ele foi preterido mais de uma vez para a Academia Brasileira de Letras. E ele não levava muito a sério, que ele ainda dizia, fazia uns versinhos irônicos ainda. Vocês que estão aí atrapalhando o meu caminho, vocês passarão, eu passarinho. Ele fez uns versinhos ainda debochando do júri lá que escolheu os acadêmicos, né? Então a poesia, todo mundo sabe que ele é uma das mais antigas formas de literatura. No início ela nem era escrita, as pessoas gravavam na memória, era transmitida oralmente as poesias, ou para os pai para filho, para os vizinhos, para os amigos, e iam repetindo isso aí. E é um gênero literário que expressa através das palavras, dos versos, das rimas, dos sons e os significados, né? Para criar imagens e sugerir emoções e sentimentos nas pessoas ou nos leitores. E, geralmente os poetas eles são muito engajados em causas sociais, causas políticas, religiosas, fome, miséria, ignorância, injustiça, essas coisas, né? Um exemplo disso era o Castro Alves, aquele baiano que ele foi, acho que 60% responsável pela abolição da escravatura no tempo dele, né? Porque ele escrevia colunas em jornais, escrevia livros e poemas e falando, criticando, ironizando o absurdo da escravidão, dizendo que era uma crueldade, uma desumanidade, uma injustiça, e ele falava muito forte sobre isso aí. E isso aí influenciava muito as pessoas e as autoridades. O Mário Quintana, ele é um poeta popular, assim, com características de subjetividade, objetividade, exaltando os sentimentos da pessoa amada, ou a amizade, a solidão, ou os conceitos, muitas vezes, melancólicos, assim, de solidão, de tristeza, às vezes ele é irônico e ele é metafórico também, às vezes ele é cômico, ele tira sarro das situações, mas também ele é um pouco punk, assim, ele é meio sobrenatural, pode ver pelos livros, até pelos títulos dos livros dele, que ele é punk, né? Então ele possui dezenas de livros publicados, eu não sei, uns 40 mais ou menos, inclusive livros infantis.
Tem um livro infantil dele que é muito famoso, um dos primeiros, chama-se O Pé de Pilão, que eu vou deixar ali, tá ali embaixo, né? E ele é uma obra que muito muito conhecida. E ele também tem obras traduzidas, porque ele era também tradutor, além de poeta. Então ele viveu toda a vida dele em Porto Alegre num quarto de hotéis. Ele saía de um hotel e ia para outro, ou ficava muito caro, ou o hotel fechava, ele ia para outro, e assim ele ia. A vida inteira foi em hotel. E um dos últimos hotéis dele foi o Majestic, que virou hoje a Casa de Cultura, que levou o nome dele. Que ele morou mais de 10 anos ali. E ainda está lá intacto, vou mostrar para vocês o quarto dele, a mesinha dele, a cama dele ainda desarrumada, a garrafinha com café, o cinzeiro cheio, aquelas coisas, a máquina de escrever dele lá com papel ainda. E também tem uns quadros na parede, como a foto da musa inspiradora dele, que foi aquela atriz e poetisa Bruna Lombardi, que era amiga íntima dele durante décadas. Uma das mulheres mais bonitas do Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? Então, o livro dele que eu vou indicar, deixo aqui na descrição, é O Aprendiz de Feiticeiro e O Batalhão das Letras. São livros maravilhosos, muito bons. E tem, para quem quiser conhecer esse poeta nosso aqui, tem uma entrevista que é uma autobiografia, é uma entrevista raríssima dele, porque ele não gostava muito da entrevista, ele desconversava e não dava entrevista. Mas um jornalista fez umas perguntas muito boas, chave para ele, e ele respondeu com todo bom humor e perguntavam para ele quantas namoradas teve, ou pode dizer o nome delas, e ele, uma risadinha dele, aquele jeito dele, não posso dizer porque elas são casadas e os maridos não vão gostar. E outras bobagens ali. Ele dizia assim, o jornalista perguntou, Mário, você nunca pensou em se casar? E eles, olha, é que eu sou muito apaixonado, muito ciumento, e o homem apaixonado, ele não é um bom companheiro porque ele tem ciúme, ele é uma pessoa tóxica, ele é insuportável conviver com uma pessoa ciumenta. Então eu não conseguiria conviver com outra pessoa porque eu sou ciumento. Aquelas brincadeiras dele, né? Então, pessoal, vejam essa entrevista que vocês vão conhecer muito ele, o jeito que ele era. Eu que trabalhei no centro de Porto Alegre, cansei de encontrar aquele velhinho de bastãozinho, com a bengalinha, fumando na rua, parava, conversava com um, conversava com o outro, ou entrava antigamente a Rua da Praia era cheia de cafés ali, confeitarias, o pessoal se reunia ali para bater papo, falar de política e tomar café e fumar ali. Então era muito comum ali na Praça da Alfândega, por ali, ele sempre fazia aquele trajeto até o Correio do Povo, quando ele trabalhava no Correio do Povo, depois ele voltava lá que é a 2 quadras adiante, fica o Hotel Majestic na Rua dos Andrades. Deixo também na descrição, quem quiser se atualizar sobre literatura e poesia e a importância da literatura e da poesia, veja um filme antigo aí, Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme deve estar em algum Globoplay por aí, ou algum Netflix. É um filme antigo muito bom, maravilhoso, pena que nunca mais fazem filmes como esses que fizeram aí. Então, meus amigos, tá aqui esses livros que eu falei para vocês, e o Mário Quintana, aqui, ó, ele tinha uma amizade muito grande, tá aqui, ó, Amizade é um Amor que Nunca Morre, com a atriz aquela, Bruna Lombardi. Até tem uma foto aqui, ele tem um pôster dela, tá lá no quarto dele. Quem visitar o Hotel Majestic tem acesso àquela exposição dele lá. Aqui tem uma foto dele quando ele era aluno do Colégio Militar, na década de 20. Aí tá ele novinho, aí tinha 14 ou 15 anos, era um cadete não, aluno do Colégio Militar, né? E abaixo tá a sala dele ali, a sala não, o quarto dele, direitinho, com a mesa onde ele sentava para escrever, tem a máquina de escrever lá, não sei se dá para ver daqui, tinha uma televisão, a cama dele desarrumada, um cinzeiro cheio de toco de cigarro, bem como era a vida do Mário Quintana. E aqui tem uma poesia dele, muito interessante, que está nesse livro que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui está ele andando na Rua da Praia, e ele amava muito Porto Alegre. Por isso que nós temos que valorizar essa linda e bela cidade,
que é uma cidade histórica. Então, o mapa. Olha o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo, e nem que fosse meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de parede, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada que nem em sonhos sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que teu ar pareça mais um olhar, suave mistério amoroso, cidade do meu andar, desse já tão longo andar, e talvez do meu repouso. Vejam que interessante essa poesia dele. Então, quem quiser saber mais sobre isso, é só dar um Google aí que vocês já vão conhecer. Veja aquele vídeo que eu coloquei aqui para vocês e é muito interessante. E depois nós vamos ver, tem muitos poetas naqueles ali. Tem ainda que nós temos que ver aí Felipe de Oliveira, Fabrício Caspinejar, Hilário Retamoso, Maria de Norá e mais uns 10 aqui que eu vou mostrar no decorrer dos outros vídeos. Muito obrigado a todos e até breve.